Superação, comprometimento tático e também uma marca registrada desse Botafogo que não desiste nunca. Queria que você falasse um pouquinho de como foi o jogo, como o senhor faz essa leitura também para o jogo de hoje. Obrigada. Boa noite. Eu escutei ali dentro, disseram-me ali dentro, que nós jogámos com 10 um monte de tempo que jogámos com 10. Não jogámos, não. Nós começámos com 12 e quando o Jair foi expulso, jogámos com 11. Porque, de facto, a torcida deixa qualquer profissional deste clube sem palavras. Começámos a ganhar o jogo na recepção que tivemos no autocarro, quando aqui chegou. Um mosaico fantástico, gerar um ambiente de grande apoio e também de alguma intimidação ao adversário, perceber onde está e onde veio jogar. E depois, naquele momento em que era mais fácil entrar em descrença, não acreditar, dizer aí outra vez, foi o momento em que eles equilibraram o jogo da forma que equilibraram. Um apoio constante durante os 90 e muitos minutos, e de facto era para mim praticamente impossível ganhar este jogo ou manter esta vantagem durante o jogo, se não fosse o 12º primeiro e depois o 11º jogador desta equipa. Portanto, a primeira palavra é de agradecimento do fundo do meu coração para a torcida, para o trabalho que fez antes e durante o jogo. Foram fundamentais. Pois é uma vitória que demonstra muito a marca deste grupo de jogadores. Já não é a primeira vez que isto acontece, já não é a primeira vez que acontece em momentos de grande tensão, em momentos de grande decisão, e de facto isto demonstra a capacidade de acreditar, a capacidade de lutar e a capacidade de defender este escudo da estrela solitária. É uma marca deste grupo e eu disse-lhes que vou para casa de coração absolutamente cheio, sentindo-me um dos treinadores mais orgulhosos do mundo ao liderar este grupo de jogadores. Porque isto também não foi só no querer. Porque se olharmos para o jogo, acho que o nosso adversário, que joga muito bem, a verdade é essa, com bola é uma equipa que joga muito bem, podia ter facilmente vindo para aqui e fechar-se lá atrás com um bloco muito baixo e não abdicou do seu 5-3-2, mas de facto tiveram mais bola, obviamente, assim tinha que ser, mas a grande oportunidade é um remate de longe que bate no ferro e pouco mais que isso, há uma cabeçada ali também num cruzamento, mas que a bola passa longe. E de resto foi uma vitória, acho que, da compreensão tática dos jogadores, daquilo que era preciso fazer, sem nunca, mas nunca, porque eu também não ia deixar, sem nunca deixar de ameaçar a baliza adversária. Isso era fundamental para não nos afundarmos, para não sermos amassados, e para estarmos a deixar o adversário sempre em sentido no momento em que tínhamos, em especial quando recuperávamos a bola. E acho que as oportunidades acabam até por ser mais claras as nossas do que as do nosso adversário. Portanto, uma palavra para eles. Fizeram uma fase de grupos muito boa, mas eu acho que, por tudo, este apuramento é muito merecido. Paiva, boa noite, parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, do Jornal Globo. Olá, João. O jogo teve tantas nuances assim que a gente poderia fazer várias perguntas. Então eu queria te fazer duas, meio que três, assim. Queria te perguntar... Queria te pedir primeiro... Está à minha espera, não sei se... Não, prometo que vai ser rápido. Queria te pedir para comentar, primeiro, a atuação do Igor Jesus, né, que foi, enfim, fenomenal no jogo de hoje. E também teve uma coisa que você falou algumas coletivas atrás, se não me engano, contra o Capital ou contra o Inter. Você elogiou a atuação do Jair e do David Ricardo, mas falou, eles podem errar porque eles são muito novos. Eu queria te perguntar como é que foi, depois do jogo, o que você conversou com ele também ali. E no jogo passado contra o Capital, você falou sobre a forma como a torcida te chamou de covarde depois do jogo do Flamengo. Queria te perguntar se veio isso na sua cabeça depois que o Botafogo marcou o gol, quando você teve a decisão de não fazer nenhuma substituição depois da expulsão do Jair. Obrigado. Não, lamento.
lamento, mas o que as pessoas têm o direito de opinar em relação a mim não pode e não deve influenciar naquilo que é o meu trabalho do dia-a-dia e do conhecimento profundo dos jogadores e da forma como trabalhamos, com todo o respeito do que as pessoas opinam e têm direito a opinar. As minhas decisões são e serão sempre em função do trabalho, do dia-a-dia, do conhecimento dos jogadores, do que eles fazem nos treinos e nos jogos, e obviamente daquilo que é a leitura tática e que o jogo te pede. Hoje, como tu dizes, é um jogo muito tático, e eu acho que os jogadores interpretaram perfeitamente que nós, em momento nenhum, quisemos afundar-nos e quisemos deixar de procurar a baliza adversária. Tínhamos de ser inteligentes, tínhamos de estar preparados para fazer isto, daí eu manter um 4-3-2 e não atacar em 4-4-1, por exemplo, ou fazer logo substituições, como bem dizes. Estás com uma vantagem, primeiro estás 0-0 e tens que ir procurar um golo, portanto tens que manter os jogadores em que acreditaste para iniciar o jogo, até porque o Jair foi expulso até relativamente cedo, portanto tens que acreditar numa ideia, apesar de ter um jogador a menos. Gregor para trás, que pode fazer aquele salto para médio quando não é necessário, porque está 0-0 e tu tens que ir à procura do golo. Quando o golo acontece, obviamente a tentação é, ok, vamos desfazer o que está aqui e vamos segurar 1-0. Podem-me chamar, obviamente têm esse direito, mas não fui, nem nunca serei cobarde a olhar para o jogo. A minha história enquanto treinador, desde o Benfica e por aí fora, foi sempre uma equipa propositiva e uma equipa de fazer muitos golos. Portanto, agora também tenho que ser responsável naquilo que estamos a fazer. Sentido a equipa bem, eu não quis mexer. E depois do golo, que esta para mim é a parte importante, tu tens que pensar em duas coisas. Tens uma vantagem, mas a qualquer momento a vantagem é mínima. E em qualquer momento, numa bola parada, num ataque do adversário, pode vir o empate. Então se vais fazer substituições para defender, depois tens de fazer substituições para ir atrás. Como eu senti a equipa bem, e eu já disse isto várias vezes, eu não tenho que substituir por decreto, aqueles senhores que estão ali não me obrigam a fazer substituições, e portanto eu não tenho que substituir por decreto, substituo quando sinto que a equipa precisa, e hoje a equipa não precisou em função daquilo que queríamos, então eu fui gerindo 1-0, não deixando de procurar o 2-0, e aí sim, se fazemos o 2-0 eu podia fazer algumas movimentações mais claras, mas sendo a ameaça de 1-0, eu decidi estar como está, porque acontece qualquer coisa, eu tenho aqueles jogadores para ir à procura do 2-1. Em relação a Jair, durante 18 anos eu trabalhei com jovens, vi os seus crescimentos, vi os seus erros, e em especial na equipa B do Benfica, eu vi esses erros acontecerem porque já estavam a jogar numa Série B, num patamar profissional. Então, nós temos de estar preparados para isto. É a juventude. Qualquer profissional que começa na sua área é menos experiente, vai cometer naturalmente mais erros do que depois mais para a frente. Portanto, é isto que nós temos de estar preparados. Não está em questão a qualidade do Jair, o que ele tem, e depois é assim, eu dei-lhe um abraço, ele vai aprender com o erro, mas eu não posso deixar de olhar para trás tudo aquilo que o Jair tem feito num crescimento à pressa em função das lesões, tudo aquilo que o Jair tem feito com um erro, um ou outro, vá lá, mas este mais claro, não é? É um jovem, o que é importante para o Jair é que ele perceba o que fez e mesmo assim, foi o que eu lhe disse, fazer acontecer isto a fazer aquilo que nós pedimos. E o que eu queria neste momento era, em função do posicionamento defensivo, que a minha saída com a zaga ou com saída a 3, quando ganhassem vantagem, progredissem no terreno para eliminar adversários. Portanto, não vou criticá-lo por ele fazer uma coisa que nós trabalhámos e pedimos para ele fazer. O Igor é mais um grande jogo dele, não é? Mas eu, sinceramente, hoje, de facto, fez um jogo monstruoso, mas eu hoje não consigo olhar só para o Igor. Eu tenho que olhar desde o John até lá à frente ao Igor, mais os que entraram, o Alain, o Danilo, mesmo o Ponte, porque estava um bocadinho a carregar daquele lado e o Tel já estava em dificuldade.
de facto fez um jogo monstruoso, mas o jogo monstruoso hoje a vitória é do coletivo. O Igor contribuiu bastante num determinado momento e zona do campo, como outros contribuíram, e seria muito injusto para um grupo fantástico que trabalha a olhar só para o Igor. Tá? Paiva, boa noite. Alan Viana, Visão Botafoguense. Tudo bem? Boa noite. Hoje o Botafogo teve essa perda do Jair, né? No cenário do jogo de hoje, o Botafogo ainda teve 15 finalizações contra 17 da Laú e finalizou mais em gol, além de ter mais desarmes do que o adversário, mesmo com um jogador a menos. Dentro desse cenário, eu queria que você fizesse uma avaliação da disciplina tática do time, porque acho que chamou a atenção a todos. Mesmo o amigo já tendo perguntado sobre o Igor, se o Ancelotti batesse um fio para você bater um telefone, o que você falaria para o Ancelotti sobre o Igor hoje? Sabendo que o técnico estava aqui, né? Olha, disciplina tática, de facto, é fruto do trabalho diário que nós fazemos. Desde que os jogadores tenham, como eu repito aqui várias vezes, a compreensão do jogo, tu depois podes jogar em vários sistemas, desde que compreendas o jogo. O que nós quisemos fazer hoje, e foi puxar o Gregor para trás para fazer essa subida com bola, e não deixar de ameaçar na frente com o Arthur e com o Igor, sempre duas setas. E em posse, ter este 4-3-2, com o Marlon a poder distribuir, com o Cuiabano a ser um bocadinho mais agudo, mas a vir de trás, com a sua potência, e com o Savarino solto, para poder alimentar os homens da frente, como acabou por acontecer. Dizes-me assim, se olharmos assim de forma pragmática, foi muito arriscado. Era o que eu tinha que fazer, tinha que arriscar, porque nós precisávamos de ganhar. E repito, mesmo estando a ganhar, a minha intenção nunca foi recuar. As substituições do Savarino e do Cuiabano têm a ver com questões físicas, nada mais, porque, repito, não substituo por decreto. A equipa estava bem e entendeu muito bem o que era preciso fazer. Num ataque de 2 homens à linha de 3. E eu sabia que em desvantagem a equipa chilena ia carregar mais à frente, a sua linha 3 já normalmente na construção abre bastante, o que te vai deixar espaços para exatamente quando ganhas a bola poderes atacar essas zonas, e foi por aí que nós construímos as melhores oportunidades. Pena que o golo tenha sido anulado com a mão do Igor, mas de facto a disciplina tática tem a ver com aquilo que nós tentamos passar aos jogadores desde o início e com a história deles, da compreensão do jogo. Meus amigos, é preciso fazer isto, defender em 4-4-1 e atacar em 4-3-2. Pronto, e eles cumpriram isto de forma fantástica. Por exemplo, nós falamos do Igor, que fez um trabalho fantástico, e o Gregor, que nem zagueiro é, né? Nem zagueiro é, e foi um monstro. E o Barbosa, que vem de lesão e fez uma partida monstruosa. E eu agora estava aqui a noite toda a falar. E o Alan, que entrou e que foi obrigado a ajudar ali no fechar daquele corredor direito deles. O Danilo, posicional, ganhou duelos, tentou sair porque o Danilo não foi só defender, ele, como viram, andou lá na frente e tentou sair a jogar. Portanto, é claramente uma vitória da disciplina tática da minha equipa, ponto final, parágrafo. Eu não vou dizer nada ao Ancelotti porque ele não precisa. Ele é só o treinador mais titulado do mundo e hoje veio aqui exatamente ver os jogadores. Portanto, tudo aquilo que eu disser ao meu colega Carlo Ancelotti é redundante, porque ele viu de certeza com muita atenção. A partir daí, eu nunca interferirei num trabalho que não é meu, é dele. Ele tem a grandíssima responsabilidade e dificuldade de escolher uma relação de jogadores no país, para mim, maior e melhor na produção de jogadores, e, portanto, e da seleção mais titulada. Portanto, eu acho que ele já tem problemas positivos suficientes, ele tem olhos para ver, tem uma experiência enorme. Se eu lhe pudesse telefonar, não era para sugerir o Igor, era para lhe desejar toda a sorte do mundo, e que é um grande orgulho para o povo brasileiro e para ele também, que ele cá esteja e para ele treinar esta seleção. Paiva, aqui. Boa noite, parabéns pela Olá. classificação. Boa noite. Muito se falou desse Seu jogo. nome é? É Jéssica, do GE, verdade, Jéssica Maldonado do GE. Boa tarde. Muito se falou sobre esse jogo, que seria uma final, e foi de fato uma final para o Botafogo. E foi
esse jogo era tão importante que tu conseguiu colocar em campo 3 jogadores que vinham de lesão, né? O Arthur, o Savarino, o Barbosa. Queria que tu, se pudesse, compartilhar com a gente via que animicamente os jogadores estavam diferentes também, pedindo para a torcida cantar junto. Queria que você falasse sobre isso, assim, como que foram esses últimos dias, esses 4, 5 dias que você teve para treinar esses jogadores e conversar com eles também, dentro dessa temática de que o jogo era uma final, e o que isso simboliza para você. Conseguiram ganhar, você conseguiu, né, ganhar o jogo, avançar para as oitavas de final. A gente sabe que se isso não acontecesse seria algo muito ruim para o Botafogo. O que simboliza isso para você? E a última, você correu ali no intervalo muito rapidamente. Queria entender o que aconteceu, se você queria passar alguma instrução específica. Obrigada. Vou começar já por aí. Obrigado, Jéssica. De facto, havia muita coisa para corrigir, havia muita coisa para acertar, porque é um cenário completamente novo que se depara. E mesmo que eu passe instruções lá para dentro em questões gerais, há instruções em termos pontuais que nós temos que corrigir. Então eu fui rapidamente fazer o meu protocolo de respiração para acalmar e organizar ideias e a partir daí acertar no quadro tático e com uma outra imagem aquilo que os jogadores necessitavam de fazer em termos de detalhe, porque eles estavam a fazer aquilo muito bem, mas eu precisava de acertar ali alguns detalhes, em especial porque Laú começou a carregar cada vez mais pelo meu lado esquerdo e nós não estávamos a conseguir perceber que eles iam ao lado esquerdo, mas o objetivo depois era vir para dentro e nós não estávamos a conseguir fechar esse espaço. Portanto, daí foi a corrida e tomar o meu café. Depois, o que eu passei aos jogadores foi, de facto, encarávamos isto como uma final. Na maior parte do exterior, de facto, era uma final, porque tínhamos que ganhar. Mas, de facto, o sorteio trouxe os 2 últimos jogos para casa, para a nossa casa. Se me perguntar, preferia assim ou de outra forma, prefiro assim, porque esta casa é o que é cheia dos nossos adeptos. Portanto, nós tínhamos 2 jogos feitos em casa e 2 vitórias. De facto, a nossa campanha fora podia ter sido muito melhor e devia ter sido muito melhor. Não foi, e fez disto uma final. Mas eu quis tirar o peso da final aos jogadores, porque o que eu disse foi, são 6 jogos e os 2 últimos em casa. O que é que vocês têm que fazer? O que fizeram desde sempre aqui em casa, que é ganhar, jogar como jogaram e ganhar o jogo, tão simples quanto isso. E disse-lhes, se vocês sabem o ambiente que vão ter, apoiem-se nisso e aproveitem. Portanto, retirei muito peso à final. Em relação aos jogadores, arriscámos. Eu estive na dúvida até à última, se jogava com 2 novos, se jogava desta forma. De facto, arrisquei com o Savarino a regressar de lesão, arrisquei com o Barbosa a regressar de lesão e até o próprio Cuiabano ali, tem ali um toquezinho, e também arrisquei um pouco, e o Arthur, que regressa. Portanto, são vários regressos. Mas tu tens que ter, neste momento, a tua melhor versão. Nós tivemos tempo para treinar, e no treino nós percebemos que eles estavam bem e estavam preparados para o jogo. Depois, jogar desta forma só com um 9, eu entendi que esta linha de 5, ou os 3 zagueiros, são muito diferentes dos 3 zagueiros dos Estudiantes, muito diferentes a sua forma de defender, então eu preferi ter um 9 e jogadores flutuantes entre linhas, do que propriamente 2 jogadores a segurar a linha de 3. Porque sabia que nas costas podia entrar muita jogada, sabia que as flutuações do Arthur e do Savarino, com o Cuiabano mais agudo, iam fazer saltar os zagueiros, desmontar a linha, e sabia que num facão do Igor, com a bola neles, ou num cruzamento com a linha desmontada, ia acabar por acontecer o golo como aconteceu. Então eu tive na dúvida até ao fim, mas senti que os jogadores estavam preparados, e acho que foi uma boa opção, uma boa leitura da nossa parte. Era mais alguma pergunta? Não. Eu sinto-me como dever cumprido. Era nossa obrigação, enquanto detentores do título, era nossa obrigação passar de fase. Como você disse muito bem, seria muito mau o detentor do título não passar de fase seguinte. E nós complicámos fora, porque em casa foi uma ficha limpa, 3 vitórias, mas fora, de facto, nós complicámos e nós temos que corrigir isso. É, de facto, o nosso grande problema é o jogar fora.
Apesar de eu achar que, por exemplo, no Chile, não fazendo grandes jogos, acho que o ter perdido por 1-0, acho que nos castigou demais. Mas pronto, é o que é. Sinto, não ganhámos nada, dever cumprido, obrigação cumprida, porque, como eu digo, o detentor do título tem que passar sempre a fase de grupo. Renato, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Olá, Leonardo. Parabéns pela classificação. Obrigado. Eu queria falar do Alan, que entrou novamente muito bem. Vem uma janela de transferências pela frente, o Botafogo pode contratar, mas também pode perder alguns jogadores. Então eu queria saber que você me situasse qual é a realidade do Alan no elenco do Botafogo, já que é um jogador que começou com muito pouca minutagem contigo e tem demonstrado uma regularidade muito grande quando entra em campo. E aproveitando o ensejo e arrematando para mais uma, eu conversei com muitos botafoguenses desde a partida contra o Flamengo e da desconfiança eles foram unânimes em falar que não, a gente agora precisa dar um crédito para o Renato Paiva. Vai ser uma boa notícia para você. Queria saber se você sente também que o trabalho começa a andar. Obrigado. Olha, aqui em todo o lado esse tipo de confiança ou desconfiança vem com os resultados, vem com as exibições, vem com as decisões que nós tomamos, que nunca vão agradar a toda a gente. O jogo com o Flamengo, muitas pessoas queriam que eu fizesse substituições e eu entendi que não e já expliquei porquê. Muitas outras decidiram não, pensou bem e fez bem em não substituir. Eu estou numa posição, como qualquer treinador deste mundo, numa posição de que nós temos de tomar decisões. E há uma coisa que eu digo sempre, e digo muitas vezes a quem trabalha comigo e quem vê o meu trabalho, posso tomar decisões corretas ou erradas, mas há sempre um sentido e uma justificação para as decisões que eu tomo. Sempre, sempre. Não tomo decisões porque sim, ou porque está sol, ou porque está chuva, nada disso. Eu tomo decisões e sempre me apoio no trabalho diário. E tenho essa vantagem em relação a quem está de fora, quem só vê os jogos. É uma vantagem que eu tenho. Depois, a partir daí, nem Deus foi unânime ou é unânime, vou ser eu. Não, eu não posso pensar nisso. O que eu posso é ter a consciência tranquila daquilo que eu faço, o meu grupo de trabalho faz, quem trabalha comigo. E isso é inegociável. A outra pergunta era Alan. O Alan está a demonstrar cada vez mais a sua importância neste grupo de trabalho. Não começou bem a época. As pessoas perguntavam porque é que joga o Patrick de início e não joga o Alan? Porque o Alan esteve muito mal de início em questões de forma física. O treinador tenta sempre jogar com os melhores e meter os melhores. Naquele momento o Patrick estava melhor que o Alan. E para mim os jogadores não jogam só pelo nome. O Alan, se não está em condições físicas e desportivas, não é só porque se chama Alan que vai jogar bem. Isso não existe. Então, hoje, o Alan, graças ao seu trabalho, à sua dedicação, ao seu profissionalismo, conseguiu construir uma forma física e desportiva que permite fazer o jogo que fez contra o Flamengo. Não foi ao jogo da Capital por um problema pessoal e hoje voltou a entrar e dando estes sinais. E depois veio para cá o Sr. Ancelotti, que gosta muito do Alan. Portanto, o Alan andou com ele durante muito tempo, nunca se sabe. João Lopes, da Mosaico Esportivo. Olá, boa João. noite, Renato. Eu queria que você fizesse uma retrospectiva do que foi essa fase de grupos do Botafogo, que classificou, parabéns pela classificação, mas classificou em segundo lugar do grupo. Um grupo que tinha camisa, tinha peso, né? Tinha um Estudiante campeão de Libertadores, a Laú, um time que está acostumado a jogar essa competição. Eu queria que você fizesse essa retrospectiva e tentasse mostrar pra gente onde foi o detalhe que fez o Botafogo se classificar em segundo e não na primeira colocação. Olha, primeiro porque em questões de eficácia e números, o Estudiantes foi melhor que nós. Nós não jogamos sozinhos, nem no Libertadores, nem no Campeonato Brasileiro, nem em competição nenhuma, e temos sempre que dar algum mérito e algum crédito aos nossos adversários que jogam contra nós. Obviamente que nós entramos nesta competição sendo os detentores do título, na teoria, e muitas das vezes as pessoas agarram-se à teoria, mas a prática no futebol é uma área em que muitas vezes a prática contraria a teoria e tu não sabes nem como nem porquê, mas a verdade é essa.
Se calhar hoje a lógica era, Botafogo não passa porque jogou com 10 e o adversário com 11. Era a lógica, não é? Só que o futebol não tem lógica em muitas coisas. Então se hoje nós quebramos a lógica porque fomos melhores que a Laú, na regularidade os Estudiantes foi melhor que nós. Porque nós, de facto, fora, em detalhes, em alguns jogos e em detalhes, não fomos tão competentes como os Estudiantes. Como isto são 6 jogos, ao final dos 6 jogos tu tens de dar os parabéns a quem foi mais regular. Podia voltar aqui a falar no mesmo. Viu o jogo com os Estudiantes na Argentina. Aos 2 minutos viu o que aconteceu. O Arthur cabeceia sozinho na pequena área. Tu fazes 1-0 numa pressão brutal que os Estudiantes tinha naquele momento, que não ganhava jogos. A torcida deles em cima, a exigir a saída do treinador. Tu chegas ali, fazes 1-0 aos 2 minutos, o jogo pode mudar. Essa é que é a verdade. E, portanto, falamos de uma questão de eficácia. É eficácia, nada mais que isso. Eu sinto, o meu sentir, se eu fizer um balanço qualitativo, não quantitativo, qualitativo, eu acho que no global nós fomos mais equipa que os Estudiantes e que as outras todas. Em questão do que é jogar, interpretar os momentos do jogo. Eu acho que fomos mais equipa, mais completa. E demonstrámos isto aqui em casa. Nós aqui em casa com os Estudiantes, apesar de 3-2, do resultado que foi como nós sabemos como foi, a primeira parte é um amasso total e absoluto, que vulgarizou uma equipa que acabou em primeiro lugar no grupo. Portanto, são estes detalhes que às vezes o futebol te dá, és mais eficaz numa finalização ou menos, isto depois transporta-te. Hoje o mais importante era passar, de facto passámos em segundo, queríamos passar em primeiro, não foi possível, mas o objetivo está conseguido e agora é esperar pelo sorteio. Tá? Boa noite, obrigado.